Módulo 3 da disciplina Transculturalidades e Educação. Estamos nos encaminhando para o módulo final, né, da disciplina, e neste módulo reuni algumas possibilidades de ensino de línguas numa perspectiva transcultural, né? Então, tentando pensar na incorporação da diversidade cultural dentro do ensino de línguas. A primeira unidade desse módulo tem o nome Educação Linguística e a Produção da Cultura Escolar, né? Cultura escolar é um conceito muito usado, né, na área da história, da antropologia, também da pedagogia. Não sei como esse conceito é, digamos, apropriado, visto no âmbito das ciências linguísticas, né? Mas eu escolhi ele para orientar a nossa aproximação da perspectiva de um ensino linguístico transcultural. Então, se pode pensar em cultura escolar como campo de estudos, né, dentro daquela ideia que Bourdieu apresentou do que é um campo de estudo, um conjunto de problemas, um conjunto de métodos, um conjunto de assuntos que compartilhados por uma determinada comunidade, né, de pesquisadores. Pode-se pensar a cultura escolar como categoria de análise, né? Nesse caso, você aplica a categoria numa conjuntura, numa instituição, um elemento documental, né? Uma categoria de análise para determinados fins de pesquisa. E pode-se também pensar a cultura escolar, né, como campo de estudos e como categoria de análise simultaneamente, ou seja, mesclando as duas coisas. E isso não é uma prova de exame do Detran, né? E é um recurso didático que essas placas estão aqui para fazê-los pensar sobre diversas possibilidades que existem para se aplicar o conceito de cultura escolar. Alguns autores que são referências, né, para esse campo, um deles, André Chervel, e a história das disciplinas escolares. Então, segundo Chervel, a cultura escolar ganha forma a partir de materiais e procedimentos didáticos elaborados no seu cotidiano e pode ser pesquisada a partir da história das disciplinas escolares, desde que, uma ressalva, né, se compreenda em toda a sua amplitude a noção de disciplina, desde que se reconheça que uma disciplina escolar comporta não somente as práticas docentes da aula, mas também as grandes finalidades que presidiram sua constituição e o fenômeno da aculturação das massas que ela determina. Então, Chevel era interessante, era um linguista de formação, mas com uma, digamos, vertente de pesquisa historiográfica, né, e dedicou décadas da sua carreira para pesquisar a história das disciplinas escolares, especialmente na França. E ele começa a sustentar, lá nos anos 70, e depois vai reafirmando em outras publicações dos anos 80, que dentro da escola existe uma cultura sui generis, porque ela não é algo que faça sentido fora do ambiente da escola. As interações de ensino e aprendizagem são específicas daquele ambiente, o comportamento que os sujeitos adotam é específico daquele ambiente, e o elemento central das pesquisas do Chervel, as disciplinas escolares. Também elas são construtos e só ganham significado, sentido, finalidade dentro do próprio ambiente escolar, né? E parece algo óbvio que se está dizendo, mas é uma coisa importante para no meu entendimento, para que se perca essa ideia de que a escola é algo já definido na sua estrutura, nas suas finalidades, né? Existem negociações, existem ajustes, existem mudanças, existem incorporações de elementos novos, descarte de elementos que já não são mais compatíveis com uma determinada época, e
sentido, os trabalhos do Chervel são muito interessantes. Poucos deles traduzidos para a língua portuguesa, infelizmente. Jean-Claude Purquin e a relação entre transposição didática e cultura escolar. Se vocês que estão assistindo, cursaram graduação nos anos 90, né, como eu, esse era um autor que tinha muito, digamos, respaldo, né? Era muito apreciado na área da educação e com méritos, né? Porque ele colocava em pauta a discussão sobre a transposição didática, aquilo que se faz entre uma mediação de um saber científico e um saber iniciante para o ambiente escolar, que também não deixa de ter elementos de cientificidade, mas com certeza não é ciência bruta o que se faz dentro da escola, tá? Nesse sentido, uma opinião minha, né? O que você pode fazer, introdução à ciência, envolver os alunos, e por isso se chama iniciação científica, né? Existem agora, recentemente, o MEC começou a financiar projetos de iniciação científica na educação básica, então, sinalizando para essa diferença, e por isso o conceito de transposição didática é tão importante. Forquim argumentou que a escola seleciona fragmentos da cultura e saberes científicos disponíveis num dado momento histórico e, posteriormente, reorganiza e adapta ambos para as suas necessidades, efetuando a transposição didática. Durante a transposição didática, a escola opera como criadora de configurações cognitivas e de hábitos originais que constituem, de qualquer forma, o elemento nuclear de uma cultura escolar sui generis. Então, ele está na mesma linha de Chervel, que é, de certa forma, o pioneiro desse campo de estudos da cultura escolar, sustentando que dentro da escola acontece uma cultura diferente. Contextualizando, né, é importante esse movimento de construção do conceito da cultura escolar, porque no começo dos anos 70, a teoria da reprodução, né, elaborada por Bourdieu e Passaro, né, uma teoria procedente da sociologia, ela provocou grande impacto no meio educacional, em todos os países, né? A teoria da reprodução de Bourdieu e Passaro tem a seguinte base: a escola reproduz a cultura das classes sociais privilegiadas, uma cultura erudita e uma cultura refinada, e deprecia as culturas de matriz popular. Ao fazer isso, e aí Bourdieu e Passaro introduzem o conceito de violência simbólica, né? A escola estaria, na perspectiva deles, violentando as culturas populares, os saberes tradicionais, né, das famílias que não se configuravam como classes altas. A teoria da reprodução continua sendo até hoje discutida, mas sabe-se que com o conceito de cultura escolar é possível relativizar essa ideia de uma escola que ensina de uma determinada classe social, né? Porque na concepção dos autores que desenvolveram o conceito de cultura escolar, a escola não tem como reproduzir literalmente uma cultura, porque ela faz transposição didática. É isso que nos diz Forquim. Prosseguindo, Dominique Julliard e a cultura escolar como objeto histórico. Então, Dominique Julliard é o autor mais conhecido no Brasil a respeito da cultura escolar. Ele tem um volume maior de textos traduzidos, participou de eventos, né, em universidades e tem redes de diálogos no Brasil. Então, não significa que o trabalho dele é melhor do que o do Chervel ou do Forquim, mas ele é um autor mais presente nas bibliografias acadêmicas do Brasil. Então, o que interessa desse autor?
o interesse pelas normas e pelas práticas produzidas no interior da escola, que possibilitam transmitir conhecimentos e moldar comportamento. Então, o Juliá sustenta que a finalidade da educação escolar é moldar o comportamento social, né? E não está errado nisso, né? Se estamos moldando cidadãos preconceituosos e adeptos da meritocracia, ou se estamos formando cidadãos mais comprometidos com os socialmente desfavorecidos, mais abertos à democracia, mais tolerantes com a diversidade, isso é outra questão. A escola certamente forma o comportamento dos sujeitos, ou tenta formar, né? Acho que o mais correto dizer, tenta formar, porque o processo não é tão autônomo e mecânico assim. ênfase nos aspectos do cotidiano escolar e nos elementos não previstos nas leis, normas e currículos. Este aqui é um ponto forte da obra do Dominique Julliard, né? Ele usa a metáfora da caixa preta da escola, né? Sabemos que na caixa preta existem informações que não estavam acessíveis para toda a tripulação, né? Então, a caixa preta da escola seriam aquelas informações que muitas vezes não são acessíveis para o público externo, né? Para a comunidade externa. Os bastidores da direção, da sala dos professores, dos próprios ambientes da escola, refeitório, quadras de esportes. Ali existem situações que não estão previstas nas leis, normas e currículos, e, consequentemente, o sujeito que queira interpretar o sistema escolar só por leis, normas e currículos está fadado a uma interpretação incompleta, ainda que possa estar bem fundamentada, bem construída e ter reconhecimento científico, né? As questões cotidianas escapam de uma abordagem essencialmente documental. Então, Dominique Julliard também sugere, né, pesquisas sobre as práticas de sensibilidade desenvolvidas, né, no interior da escola. Essas práticas de sociabilidade podem incluir a formação de grupos, podem, dentro da própria escola, né, e esses grupos podem promover boas ou más ações, né, as turminhas que tocam horror e criam, às vezes, um ambiente de violência dentro da escola, mas nós também podemos ter grupos que se criam dentro do ambiente escolar para promover esportes, alguns casos até incentivar a assistência social, a prática religiosa. Então, as potencialidades da escola criar situações de sociabilidade que necessariamente não estão sob o controle dos docentes, é importante pontuar isso, é muito grande. E é algo que a cultura escolar contempla, né? E penso que essas observações, né, do Chervel, do Forquim, do Dominique Julliard, do Antônio Vinal Frago, que vamos abordar no próximo slide, elas oferecem algumas possibilidades para que os docentes pensem o que se faz dentro da escola que não está sob o controle didático, né? Inclusive, pensem até que ponto realmente nós, docentes, temos o controle do que está acontecendo ali dentro do ambiente escolar. E esse é um ponto no qual o Antônio Vinal Frago, também um autor de referência para a cultura escolar, contribui. Então, esse autor, especificamente, ele sugere falar em cultura escolar no plural, né? Obviamente, ele não pode desconstruir o conceito, mas ele aponta para a necessidade de ampliar a abrangência do conceito. Durante suas pesquisas sobre a formação docente, né,
Vinal Frago destacou a importância das relações entre docentes e discentes, argumentou que os atores sociais que frequentam a escola possuem intencionalidades diferentes e percepções distintas sobre a instituição. Defendeu a existência de pluralidades culturais no interior da escola. Então, aqui eu faço uma síntese de temas que ele desenvolve em livros, em artigos, em palestras, e toda síntese tem limitações, né? Mas também toda síntese tem, digamos, um esforço de condensação de ideias que são muito complexas. No caso do Vinal Frago, né, interessa pensar o seguinte: a cultura escolar não pode ser tratada no singular, porque docentes têm determinadas intencionalidades e assumem determinadas posturas dentro do ambiente escolar, né? Discentes possuem outras intencionalidades e adotam outras posturas dentro do sistema escolar. Os discentes não são um grupo homogêneo, conforme eu havia pontuado, eles se fracionam e alguns oferecem resistência à disciplina escolar, outros são mais colaboradores da proposta de organização, didática que a instituição escolar traz. Os professores também não são iguais, né? Há docentes mais conservadores, outros mais abertos para mudanças e inovações didáticas, finalizando esse trânsito, né, por autores de referências no uso do conceito cultura escolar. Né? O que eu quero pontuar é que eu concordo com Vinal Frago de que a escola produz diversas culturas e não apenas uma, né? E por ser um espaço de diversidade cultural, a categoria docente precisa estar aberta, receptiva, para observar os elementos culturais que entram no espaço escolar pelos alunos, que são elementos incorporados no cotidiano dos alunos, né? Usando aquela metáfora, a escola não é uma ilha e aonde tudo tem que funcionar do jeito que o diretor, o coordenador pedagógico, os professores desejam. Né? Eu acredito que quanto mais espaço existir para que os alunos, né, participem da construção, do currículo, da organização das práticas didáticas, da discussão dos procedimentos de avaliação. Essa é a escola que eu acredito, e quando trabalhei durante 15 anos na educação básica, a escola com a qual eu me comprometi. Eu, na sequência dos slides, vou tentar apresentar alguns exemplos de práticas de ensino em línguas que adotam uma perspectiva transcultural, ou seja, que reconhecem, né, a importância de elementos culturais e de pluralidade, mas aqui faço uma ressalva, né? No começo da nossa disciplina, eu me apresentei e registrei. Eu sou um historiador, né? E meu interesse pela questão da transculturalidade é enquanto historiador, né? E não enquanto um professor de línguas. E acho importante demarcar essa minha condição, porque ela impõe algumas limitações nesse movimento de escolha de estudos, escolha de casos que eu fiz quando preparei a disciplina. Práticas inovadoras em educação linguística transcultural. Então, qual o papel do novo, né, e da inovação na educação escolar? Aqui minha matriz historiadora está presente, né? Em algum momento, essa fotografia aí, que tem a referência dela, de onde procede, era uma sala nova, era uma sala moderna, era uma sala de vanguarda, né, para o ensino escolar. Hoje, ela seria muito mais um museu, né?
do que realmente algo novo. Então, muito cuidado com o que chamamos de novo, né, na educação escolar. Inclusive, os historiadores têm uma dificuldade muito grande de definir o que é novo e o que é antigo, porque essa definição implica em um juízo de valor, né? Eu estou dando um valor para algo e tirando o valor de algo. E isso é algo que, digamos, definir a cronologia do novo e do antigo não é um assunto simples para nós historiadores, tá? Mas eu vou fazer esse movimento de pensar algo de novo no ensino de línguas, consultei a bibliografia e identifiquei alguns casos. Aqui, prosseguindo na reflexão, né, eu fiz uma consulta sobre inteligência artificial e observei que em diversas imagens, né, existe essa interação entre o elemento humano, né, e o elemento robótico ou o computador, em alguns casos, né? Das diversas imagens que eu vi, essa, né, realmente me impressionou, porque é o que está se construindo em termos imagéticos, né, na internet, sobre o que é a inteligência artificial, uma interação aqui, né, reproduzindo aquela pintura que está lá na Capela Sistina, em que o ser humano faz um movimento na direção da mão de Deus. Aqui, Deus não está mais presente. Estamos nós, humanos, e a tecnologia, representada pelo braço robótico. E é algo provocativo, penso eu, mas vou evitar divagações e vou tentar me concentrar na sequência do que foi preparado. Então, o caso 1 de um ensino inovador e transcultural que eu escolhi é esse aqui, que procede do ensino de gramática da língua portuguesa, né? A autora deste estudo entrevistou professores e gravou situações de aula de gramática de língua portuguesa para tentar identificar o que seria de novo, né? Então, no primeiro momento, ela identificou um grupo de professores que aceitou fazer a entrevista, que aceitou fazer a gravação, e depois ela fez a análise dessas gravações. E nesse texto que está, esse caso que está exposto lá na bibliografia, a autora do estudo, né, dialoga com o Amigues, que é um autor que faz uma discussão muito boa sobre a distinção entre trabalho prescrito e trabalho realizado. Aqui, gente, assim como aquele conceito de transposição didática é super importante, essa distinção entre trabalho prescrito e trabalho realizado, ela precisa ser valorizada, né, nas nossas práticas docentes, nos nossos exercícios de reflexão, que em alguns momentos resultam em textos para publicar, em participações em eventos. Há uma distância imprecisa entre o que está prescrito nos currículos e o que o professor realmente executa no seu trabalho. Ele não é um sujeito completamente autônomo em relação à sua prática. Houve um momento da minha vida profissional que eu acreditava nisso, que eu era um docente autônomo, e hoje eu discordo, né? Eu tenho uma margem de autonomia que não é completa porque existe um currículo, porque existe uma instituição, porque existe uma expectativa em torno da minha disciplina. Enfim, essas variáveis merecem a atenção, né? Vou inovar, mas vou inovar como? Vou inovar dentro de uma situação prevista no currículo, vou quebrar um pouco as imposições curriculares, e essas são possibilidades que eu não posso responder, porque são escolhas de cada profissional.
mas entendo que esse caso 1, que está inserido na bibliografia da disciplina, inovações no ensino de gramática da língua portuguesa, é interessante e recomendo o estudo do texto, com os resultados mais detalhados. Caso 2, o ensino de espanhol para estrangeiros no ensino superior. Então, aqui temos um público mais diferenciado, né? Um público que ingressou no ensino superior, não interessa aqui se qual o curso que o sujeito está fazendo, mas ele já tem uma trajetória escolar mais longa. E, nesse caso específico, é um estudo desenvolvido dentro da comunidade europeia, né, e com financiamento da Comissão Europeia de Educação. Então, é um estudo que tem, digamos, credibilidade acadêmica. É uma tentativa de criar materiais didáticos que possam ser usados para estudantes atendidos, né, na Universidade de Sorbonne, na França, mas que são estudantes que estão aderindo ao espanhol como a segunda língua, tá? Aqui o estudo não diz da onde ou qual a nacionalidade desse estudante. O estudo demarca a instituição que executou o projeto e demarca as, digamos, intencionalidades, né, e os resultados. Então, se produziu um material didático para ensino de espanhol como segundo idioma, dentro de uma modalidade híbrida. Aqui, entendendo por híbrida, parte com acesso a material online e parte com interações presenciais entre professores e alunos. Vamos ver os resultados que foram analisados por esses dois pesquisadores, Martinez e Seles. Analisaram os resultados de uma pesquisa de satisfação respondida por estudantes atendidos pelo PER, o nome do projeto, né, no período entre 2015 e 2019. A partir das respostas, as autoras constataram uma avaliação positiva quanto ao material didático oferecido e quanto ao impacto do modelo híbrido na autonomia dos estudantes, mas, no sentido inverso, constataram um decréscimo na aprovação do modelo híbrido e uma preferência pelo modelo presencial do ensino de línguas. Então, observem, o questionário foi respondido por 4 turmas, né, durante 4 anos, 2015 a 2019. Então, ao mesmo tempo que o público elogiava o material e sinalizava, digamos, uma boa recepção, o público começou a sinalizar uma preferência pelo ensino presencial, integralmente presencial, né, de línguas. E o que estava por trás disso, né? No texto, vocês podem consultar, Martinez e Seles apontam uma hipótese. Nos 2 primeiros anos, o PER, na Universidade Sorbonne, foi executado pelos mesmos criadores do programa, ou seja, eram professores que criaram o material didático e esses professores executavam as interações presenciais também. Nos últimos anos, né, 18 e 19, a equipe mudou e surgiram a figura dos tutores, né, e pessoas que não criaram o material, mas que estavam aplicando e realizando as interações presenciais, né. E é provável, então, e essa é a hipótese que as autoras deste estudo apresentam, que o público tenha percebido um afastamento, uma desconexão entre o material didático e as interações presenciais, né? As situações de ensino presencial realizadas especialmente nos últimos anos. Então, uma hipótese, eu acho essa hipótese super provocativa, porque uma das tendências, né, do ensino no Brasil do ensino na modalidade híbrida, a incorporação do tutor, que é um sujeito que não elaborou o material, né?
E não estou dizendo aqui que isso é uma regra, né? Mas é uma tendência e que deve ser pensada realmente, né? Como nós, educadores, estamos conduzindo essas incorporações tecnológicas no nosso trabalho docente, né? Lembrando que eu havia dito há poucos minutos, um trabalho docente que não é completamente autônomo, tem compromissos curriculares, tem compromissos institucionais. E fica também como sugestão, né, o monitoramento dos resultados, que é algo que muitas vezes não se faz aqui no sistema de ensino brasileiro, tá, gente? Eu não estou generalizando, mas muitas vezes executamos o trabalho e não buscamos um feedback, uma apreciação de resultados do público atendido. E isso vale para o ensino superior e vale para a educação básica também. Terceiro caso de estudo que eu escolhi, né, dentro dessa ideia de inovação, que eu coloco aspas, seria uma experiência no ensino de Libras para ouvintes, né? Então, a instituição que promoveu foi o Instituto Federal Fluminense, campus do Centro, né? E o nome da atividade se chamava Faça Fácil Libras. Faça Fácil Libras, nome legal. Essa experiência de ensino para ouvintes, né, com atividades presenciais, complementadas com vídeo e YouTube e com materiais disponibilizados para os alunos via WhatsApp. Aqui os autores não usaram a expressão ensino híbrido, né? Mas percebe-se a mescla de atividades presenciais com o uso de recursos complementares, né? Através de vídeos e material no WhatsApp. Algumas considerações, né? Essa atividade me pareceu muito importante porque os autores optaram em não usar cartilhas de Libras, que é um procedimento muito comum, né? As cartilhas em que os sinais de Libras estão impressos e, a partir dali, o professor e os discentes vão criando situações de interação. Eles optaram pela imagem da Libras na prática, deixa eu ver se eu consigo achar melhor as palavras. Eles optaram por observar diferentes formas de uso de Libras, diferentes ritmos, diferentes intensidades que a educação de sinais comporta, né? E fugindo um pouco daquela grafia estática das cartilhas, que tem uma função didática, óbvio, e tem uma eficiência. Ninguém está aqui dizendo, né, peguem as cartilhas e descartem, mas eu quero provocá-los para pensar essa outra possibilidade de observar a prática da língua de Libras em vídeos, em fluxo real. Então, na opinião de Sá, Vitorino e Castro, né, os autores do estudo, o material impresso e as imagens estáticas não contemplam de forma satisfatória os parâmetros movimento, expressão facial e ou corporal. No sentido inverso, o estudo de vídeos que registram situações de comunicação em Libras são mais adequados para o aprendizado de variações nos respectivos parâmetros. Eu gosto muito da educação de surdos e esse caso que eu estou compartilhando com vocês não está aqui de forma aleatória, é um assunto que eu estudo e por isso acho que ele merece a atenção, independente de você ser um sujeito que conhece Libras, pratica Libras ou não, né? Muitas vezes nós não temos um aluno surdo no nosso público docente, mas lá na escola, na outra turma, no outro turno, o que for, existe esse aluno. E ele pode também receber contribuições suas se você tiver um pouco de abertura para pensar as particularidades da educação de surdos. Então, por isso, esse estudo está aqui para essa
provocação. Há algumas observações sobre o caso 3, né? Quando produzido pelos alunos, como ocorreu no Faça Fácil Libras, os vídeos possibilitam a memorização dos sinais da Libras e estimulam a troca de experiências, né? Então, aqui, uma coisa muito fácil, gravar vídeos e transmiti-los entre os alunos e os próprios alunos fazerem observações, elogios e críticas do material produzido por um colega, né? É uma prática que, na minha opinião, foi muito criativa e por isso compartilho aqui com vocês. Caso 4, gamificação e ensino de línguas, né, no projeto intitulado Living Madrid Comilhas. Vamos posicionar a instituição, né, que executou o projeto e o contexto, né? Projeto de ensino de espanhol para estudantes estrangeiros, baseado em itinerários turísticos elaborados pelos estudantes em ambiente virtual, né? Esse projeto foi executado por uma instituição privada de ensino superior, né? A Universidade Madrid Comillas, e essa universidade, então, produziu uma situação de ensino para alunos estrangeiros, né, baseada em pontos turísticos da Espanha, não só de Madrid, né, da Espanha num todo, tentando fazer aqui uma espécie de atrativo, né, para o aluno, um aluno de ensino superior, né, um projeto para estudantes da própria universidade, e articulando ensino de espanhol e ambientes virtuais de gamificação e o elemento turístico, tá? Então, basicamente, essa é a dinâmica do projeto Living Madrid Comilhas. Algumas considerações sobre o caso 4. Segundo Fontcuberta e Santos, né, as autoras do ensino, né, o projeto Living Madrid Comillas buscou criar uma experiência gamificada em la que el empleo de la narración, el reto y las insignias tenían como objetivo disfrazar de juego essas atividades basadas em ações cotidianas. Esta conexão entre sensação de juego e experiência foi a clave para a implicação e satisfação dos estudantes que participaram. Então, também neste caso, houve uma encuesta, uma pesquisa para saber se os estudantes acharam o projeto interessante ou não, e a resposta foi positiva. E aqui, o que eu acho interessante é, além de provocar os estudantes para avançar em etapas, fracionar, né, o ensino em blocos, que eram itinerários, e quando o estudante concluía um determinado itinerário, ele recebia uma medalha, né, uma insígnia. Algo simbólico, mas os simbolismos fazem parte do processo didático. Lembrando que, em determinado momento dessa disciplina aqui, falamos sobre cultura escolar, né? O que se faz dentro da cultura escolar? Se estimula também os sujeitos a aprenderem, e neste caso, eles usavam essas concessões de medalhas para quando o estudante concluísse um determinado roteiro turístico dentro do ambiente virtual, né? E um ambiente virtual que não estava completamente fechado, né? Importante colocar essa possibilidade de que o estudante possa incorporar elementos naquele ambiente virtual, né? São duas possibilidades. Uma, você apresenta um ambiente virtual já elaborado e desafia o estudante a responder as questões, criar situações de diálogo dentro de um roteiro já definido, né, em que ele vai exercitar a prática linguística, mas ele não é autor do roteiro, ou você coloca um roteiro virtual semi-estruturado, com possibilidades de que ele faça uma mudança, podem ser possibilidades de escolha, né?
digamos que ele está na Espanha e pode escolher se o roteiro dele vai para Sevilha, se o roteiro dele fica em Madrid ou se vai para Barcelona. Cada escolha gera novas possibilidades de passeios turísticos. Então, aqui a gente tem roteiros abertos, e foi isso que eles usaram no Living Madrid Comilhas. Eu nunca elaborei uma atividade deste tipo, mas já na condição de alunos, usei um material similar a este, né? E foi muito interessante. Então, deixo aqui a provocação para os que desejam praticar ensino de línguas com interações em ambiente virtual, com situações gamificadas, abertas ou definidas previamente, que, de fato, é muito provocativo, mas também a preparação do material demanda um bom tempo da parte do professor e, às vezes, demanda equipes interdisciplinares, né? Nós, como professores, temos limitações no uso das tecnologias, mas os profissionais de programação de sistemas, programação de softwares, estão também envolvidos no processo educativo, né? E é possível buscar a colaboração deles, né? Em determinados casos, existem softwares que já oferecem uma estrutura básica, e mesmo um professor que não tem conhecimentos amplos de informática consegue ali elaborar um material didático adequado para o seu público, né? Lembrando que essa adequação é parte da transposição didática. Eu preciso ter o cuidado de fazer uma transposição didática adequada para a faixa etária, para o tempo de interação que o meu aluno vai poder usar, tá? Com esse quarto caso, eu finalizo o material que eu preparei para contribuir com práticas inovadoras em termos de ensino de línguas, numa perspectiva transcultural, né? O que significa ter ciência daquela dialética entre homogeneização linguística e movimentos de valorização de línguas minoritárias. Então, em todo momento, independente da série escolar, do conteúdo que eu estou desenvolvendo, eu posso ter uma perspectiva transcultural, né? Sim, posso. E se vou aplicá-la na atividade didática ou não, é outra questão, né? Em determinadas conjunturas, você não consegue fazer realmente a prática transcultural, mas enquanto educador convém que ela esteja presente, né, na tua concepção de educação, né, se possível. Então, com essa observação, eu encerro o módulo 3 da disciplina. As referências bibliográficas estão apontadas, os estudos de casos estão incluídos aqui, e os autores clássicos da cultura escolar, né, Chervel, Furquim, Dominique Julliard e Antônio Vinal Frago estão representados aqui com algumas obras, obviamente, são autores que têm publicações muito extensas, quantitativamente falando, mas se a intenção era oferecer pistas, as pistas estão inseridas neste material da disciplina EAD, e desejo para todos sucesso na disciplina, sucesso na conclusão do curso de especialização e sucesso nos projetos profissionais futuros. Obrigado pela companhia.